O mercado de ações americanos está demonstrando que pode piorar e muito. Quais são esses sinais que demonstram a piora do mercado? E além disso, o que fazer com seu dinheiro para não perder tudo que você tem alocado nesse mercado? Nós vendemos algumas ações que subiram muito e tiveram alta de mais de 50% nos últimos 6 meses ali na Bolsa de Valores americana. Quer saber quais estoques estamos vendendo? E além disso, quanto vendemos de cada uma? Fica até o final para acabar não se complicando. Meu nome é Henrique Reis e esse é o Flow Negócios. Primeiramente, deixa o like aqui no vídeo, porque obviamente a gente está colocando nossa pele em risco e mostrando quais ações a gente compra, quais a gente vende e o que a gente faz com o nosso dinheiro. E além disso, se inscreve no canal para você não perder os aportes que a gente está fazendo e também o rumo aos 100 mil reais, que é um dos programas que a gente tem aqui no canal que mostra nossos investimentos até a gente chegar aos 100 mil reais investidos. E não, essa não é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas o que a gente faz com o nosso dinheiro de maneira educativa para você ver que você pode alcançar a liberdade financeira fazendo investimentos. Primeiramente, eu não sou adepto de ficar vendendo as ações. Porém, existem geralmente motivos quando você faz isso, que quase aqui na teoria de Graham e do Warren Buffett é basicamente quase nunca. Mas vamos ver quais são os motivos e quando a gente pode vender alguma ação. Geralmente é quando ela perde os seus fundamentos, ou seja, ela perde os seus princípios, motivos específicos para você não ficar sendo mão de alface, né, um day trade que fica no mesmo dia comprando e vendendo as ações e perdendo aí todo o seu dinheiro. Um exemplo bem prático é quando a empresa, no caso, começou a investir em outros setores. Não sei se você lembra lá no caso do Luiz Barsi. O Luiz Barsi é um dos maiores investidores, pessoa física da bolsa, e ele investia muito em Itaúsa. Só que Itaúsa anunciou, né, que é uma holding do Banco Itaú, anunciou que ela ia parar de pagar tantos dividendos assim, porque ela ia começar a diversificar mais e comprar empresas de outros setores para, assim, deixar a empresa mais diversificada, correr menos risco. Por isso até que existe só o Banco Itaú para você investir. Por esse motivo, quando o Barsi recebeu essa notícia, ele diminuiu e vendeu grande parte de suas ações, ou todas as ações, ali de Itaúsa, da holding Itaú. Por quê? Porque a estratégia dele é baseada em receber dividendos. E como a estratégia dele, os princípios que ele seguia não estava sendo de acordo, como mudou o fundamento ali, a estratégia da empresa, ela já falava que iria fazer isso faz tempo, só que começou a fazer de fato. Quando ele percebeu que mudou realmente, ele aí deixou de investir em Itaúsa. Então, entende o que são mais ou menos esses princípios? Um outro caso que aconteceu também foi na empresa IRB, a famosa IRB aí, alguns anos atrás, descobriram fraudes contábeis dentro dessa empresa. O que isso significa? Descobriram que ela estava mascarando os seus números e os números eram muito piores do que os números maravilhosos que a empresa mostrava naquela época. O que aconteceu? As ações da empresa começaram a desabar. Porém, logo quando alguns investidores perceberam isso, eles já tiraram seu dinheiro de uma vez. Outras pessoas manteram seu capital e viram ele aí cair mais de 95% ao longo do tempo. Então, esse é um dos princípios fundamentais, porque você tem que diversificar teu patrimônio. Porque, né, quando você coloca todo o seu dinheiro no lugar só, exemplo esse da IRB que a gente falou, com certeza você pode perder toda a sua grana. Então esses são alguns dos princípios que você coloca aí, que você monta a sua regra, a sua estratégia para você pegar e seguir a fundo e conseguir ter investimentos sólidos. Existe um outro momento que você pode também vender as ações e às vezes acontece quando elas acabam subindo demais. Tem gente que não acha legal isso. Por qual motivo? Não é porque uma ação subiu muito que ela não pode continuar subindo. Então se você vender suas ações quando elas subiram demais, você pode acabar perdendo dinheiro porque ela pode subir mais ainda. Por isso que uma estratégia bem interessante que é do Warren Buffett, basicamente que ele segue ali desde a escola de Graham, seria você ser buy and hold, né? Você segurar essa ação, você comprar a ação de acordo com alguns princípios e segurar ela por grande parte aí da tua vida. Basicamente, não vender, esperar ela multiplicar por vários e vários anos. Porém, existem momentos no mercado, como a gente vai falar agora, que vocês vão ver que alguns indicadores mostram que o mercado está extremamente esticado e por esse motivo a gente decidiu vender algumas ações americanas sabendo disso. Primeiro ponto então, vamos lá, porque a gente vendeu especificamente algumas ações, elas foram 3, a gente não vendeu absolutamente tudo, vendi cerca de 50% de cada uma delas, porque elas tinham subido mais ou menos aí 55% cada uma, vocês vão dar uma olhada, mas não é só esse o motivo delas terem subido. Primeiro ponto, nos Estados Unidos a inflação tem subido cada vez mais com o aumento dos preços, isso é um indicador de crise, claramente que não sozinho. Segundo ponto, S&P nas máximas, o mercado americano está numa das máximas históricas e o PL está nas alturas, ou seja, o preço sobre o lucro das ações. Outro grande ponto que chama muita atenção é que empresas
empresários como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e por último Jamie Dimon, que é o diretor executivo de um dos maiores bancos aí dos Estados Unidos, o JP Morgan. Basicamente, o Bezos nunca tinha vendido suas ações e o Jamie Dimon, a última vez que ele vendeu aí suas ações foi antes da crise de 2008, bastante tempo, né? E o Mark Zuckerberg já tinha vendido um pouco das ações do Meta, só que agora ele fez uma venda muito maior. O que isso pode indicar? Também pode indicar que eles estão precisando de um dinheirinho e estão querendo gastar um pouco mais, mas para os três venderem assim em momentos parecidos, e não só eles, obviamente estão vendendo as ações, indica que o mercado também pode estar chegando aí uma crise próxima e é sempre bom você estar preparado. Outro indicativo também é o Fear Greed Index, ou seja, o índice que indica o quão gananciosas as pessoas estão. E quando esse índice está lá nas alturas, que as pessoas estão muito gananciosas, ou seja, as pessoas estão ganhando muito dinheiro com o mercado americano, estão começando a ganhar muito dinheiro com Bitcoin. Quando esse indicador está muito alto, tem grande chance de alguma crise ocorrer e de você ter problema se colocar todo o seu dinheiro em algum lugar. Claro que isso acontece problema de qualquer jeito, você não precisa nem estar ganancioso para isso. Mas, obviamente, esse indicador também é bem conhecido e ele é bem perigoso se você começar a exagerar nas compras quando ele está nas suas máximas. A inversão da curva de juros também nos Estados Unidos é outro ponto que indica uma crise chegando. Então, por todos esses pontos, indica que se você tem ações demais nos Estados Unidos ou se você está muito alocado dentro desse mercado, às vezes é interessante você ter esse dinheiro um pouquinho mais diversificado nesse momento. Então, vamos lá. Só minha carteira nos Estados Unidos, as estoques que eu tenho, ela rendeu mais de 25% em mais ou menos aí 6 a 7 meses, porque eu fui comprando as ações, né, as estoques nesse período, que são ações americanas, nada mais, a gente chama de estoques. Essa rentabilidade de 25% em 6 meses é absurda. Para você que não está acostumado, o maior investidor do mundo, que é basicamente Warren Buffett, onde mantém aí as maiores rentabilidades, a média dele anual é de 20% ao ano, ou seja, eu já fiz mais do que a rentabilidade dele em 6 meses. Isso significa que eu sou um gênio? Não, óbvio que não. Significa que eu dei sorte de comprar no momento certo. Só que a sorte foi mais ou menos, porque eu não comprei só ações americanas. Eu comprei no Brasil também. Se o mercado brasileiro tivesse subido, eu teria dado essa sorte também e assim por diante. Mas o que acontece? Você acha que a possibilidade dessas ações, depois de tudo que eu falei, vão continuar subindo sem parar? Ou provavelmente em algum momento elas vão devolver um pouco. Eu não sou muito de comprar e ficar vendendo sempre. Só que 3 ações minhas, elas subiram muito mais. Então elas ficaram basicamente com o dobro de ações das outras. Eu tenho mais ou menos umas 12 estoques, mais ou menos 12 a 15. E 3 dessas, elas subiram tanto que se eu vender metade delas, eu ainda fico igual com as outras que eu tenho mais. Eu ficaria com essa mesma equiparação. Por isso a gente decidiu vender um pouco dessas estoques e rebalancear, colocando um pouquinho no mercado brasileiro e muitas ações ainda que não tiveram total minha carteira no Brasil, tem uma rentabilidade aí até agora nesse tempo de 1%, 1,5%. Significa então aquela discrepância que quando as ações americanas sobem muito, as ações brasileiras tendem a cair ou permanecer igual. Obviamente que a longo prazo as duas sobem juntas. Porém, quando uma está subindo, o outro está descendo. Isso significa que elas têm uma correlação negativa. Ou seja, nessa venda aí que a gente basicamente reembolsou R$3.000 de lucro para poder colocar aí agora em outras ações. Para você entender, obviamente a gente não está prevendo que nem quando aconteceu ali com o Covid, e aí você já esperava alguma coisa assim. Mas no Brasil, naquele momento, as ações também estavam na máximas. Naquele momento, alguns influenciadores, alguns investidores importantes já se prepararam, já se precaveram para caso alguma coisa acontecesse, no caso, no Brasil. Quando aconteceu, as ações caíram mais, eles se prepararam e fizeram mais aportes. Então, é importante você sempre estar diversificado para você aproveitar boas oportunidades e, obviamente, ter liquidez no teu dinheiro. Então, as principais ações que a gente vendeu, uma delas estava extremamente alta, era a Meta. Sim, você viu que o Tio Zuki também vendeu. Então, já que coincidiu, a gente vendeu aí 50% das ações, provavelmente vai aparecer uma fotinha para você. A segunda empresa também que a gente vendeu foi Coinbase, com Bitcoin nas alturas. Claro que provavelmente vai subir mais ainda, de acordo com o momento que a gente está no Bitcoin, tendo corte, tendo um momento muito importante. Além disso, Coinbase, ela faz a mineração aí das criptomoedas. Isso eu não falei de Meta e do Tio Zuki, você não entendeu, obviamente. Meta é responsável pelo Facebook, pelo WhatsApp, Instagram e diversas outras grandes empresas. E como Coinbase é responsável por criptomoedas, mineração, ela tem subido demais. Então a gente vendeu metade das ações. E a terceira é uma ação que, com muito carinho, eu comprei bastante desde que eu comecei a ver o preço dela. O preço dela estava muito mais baixo que as outras, que era a Disney. Quem não tem um carinho aí pelos filmes da Disney? E a gente saiu comprando, e comprou por muito tempo. A rentabilidade dela também passou de mais de 55% desde que a gente comprou, porque a gente comprou nas mínimas aí históricas que tinha em Disney. Quando a gente olhou que o preço de Disney estava mais baixo
do que quando estava na pandemia, que todos os parques fecharam, que a empresa nem tinha mais certeza aí de rentabilidade. Aí eu pensei principalmente, cara, tenho que comprar essa empresa porque eu tenho certeza que pelo menos ela vai subir bastante nos próximos meses. E dito e feito, ela subiu mais de 55%, acho que cerca de 60% desde que a gente comprou. A gente fez uma venda na metade das ações e colocou mais esse dinheiro. Esse dinheiro a gente alocou já no Brasil em empresas como Taurus, Fleury, que caíram até que bastante desde que eu comprei. Então elas são um pouquinho negativas, então a gente fez compras novamente com esse dinheiro nessas empresas para, aproveitar que logo o Brasil deve voltar a acelerar e a gente conseguir mais lucro dentro dessas empresas e aproveitar também os dividendos. Essas empresas que eu passei, principalmente Meta e Disney, não pagam altos dividendos, pelo contrário, Meta nem pagava dividendos há pouco tempo atrás, agora que foi anunciado que ela vai pagar aí dividendos nesse ano. Depois de tudo isso que eu falei, significa que essas 3 empresas americanas que a gente vendeu caíram aí na nossa tese? Não, com certeza não. A gente só aproveitou o lucro, continuou com grande parte ainda no nosso capital nessas ações, esperando provavelmente que elas caiam um pouco nos próximos meses para voltar a aportar nelas e conseguir aí aumentar a carteira e ter uma carteira com rendimentos saudáveis e crescendo ao longo do tempo. Conta aí para mim nos comentários, você tem ações americanas, você tem ações brasileiras, já começou a montar sua carteira, você já começou a investir? E outra coisa, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau, tchau!